Bem, boa noite, irmãos, graça e paz do Senhor. Nós vamos para mais uma reflexão dentro do nosso tema, proposto há alguns domingos, sobre sermões que impactaram a nossa vida. A gente trouxe algumas reflexões de alguns irmãos que Deus colocou na caminhada da igreja, que tanto edificam a igreja, tanto brasileira como mundial. Hoje eu gostaria de refletir algo que não é de um pensador brasileiro, é de alguém que eu gosto muito, que eu leio muito, que é C.S. Lewis. Quando ele escreve Peso da Glória, esse foi um sermão que ele fez já há muitas décadas atrás. Eu gostaria que a gente meditasse sobre isso nessa noite, mas convidando você a abrir comigo Carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 3. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, Carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 3, nós vamos ler o versículo 4 primeiro. Colossenses 3, verso 4 diz assim: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Pai, nós te damos graças por essa noite, pedimos desde já que o Teu Espírito venha ministrar nos nossos corações, que possa abrir, Deus, a nossa vida para receber tudo aquilo que Tu tens preparado, Deus, que venha tirar qualquer tipo de pensamento que nos distraia, que venha capturar a nossa atenção para longe desse lugar, desse momento, que a Tua palavra nos encontre sedentos, abertos, e possa impactar, transformar as nossas vidas nas áreas que nós precisamos, que o Senhor conhece. É o que nós te pedimos em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Glória a Deus. Se nós perguntássemos para muitos cristãos hoje em dia qual seria a grande virtude a gente seguir, muitos diriam a abnegação. Nós precisamos de abnegação, de autonegação. Mas se nós perguntássemos aos cristãos do passado, a maioria deles diria que a grande virtude é o amor, a grande virtude é a caridade. Você percebe o que acontece? Algo que tinha uma conotação positiva foi substituído por algo que tem uma conotação negativa. Porque a autonegação em si, ela não é um bem, ela não é um fim em si mesmo. O próprio Jesus disse que a gente tem que abrir mão de algo para conquistar, né? Quem é meu discípulo tem que abrir mão das suas prerrogativas, tem que negar pai, mãe, seus próprios desejos, para quê? Para ser meu discípulo. E esse ser meu discípulo, para seguir os passos de Jesus, geralmente isso vem como implicação a ideia de desejo. Tem a ver com desejos. A gente ganhar alguma coisa em Cristo tem a ver com desejos. O desejo em si, ele não é um mal. Muita gente acha que desejar o próprio bem é algo que é anticristão, mas o próprio Lewis vai dizer que essa é uma ideia que tem mais a ver com pensadores modernos, como Immanuel Kant. O cristianismo nos leva a desejar o bem para a nossa alma, para a nossa vida, a desejar com toda a nossa intensidade o bem para cada um de nós. Isso é cristão, não é anticristão. E aí, nesse sentido, ele fala que a gente percebe que o próprio Jesus, ele considera, diferente do que a gente acredita, que os nossos desejos, na verdade, eles são pequenos demais. Eles são fracos demais. Quando a gente olha para as recompensas que ele promete, ou para a natureza dessas recompensas que ele promete para os seus seguidores, a gente percebe que a gente deseja pequeno demais, pouco demais. Os nossos desejos são fracos demais, comparado com aquilo que ele apresenta que a gente deveria desejar. Então o próprio Jesus, quando ele fala de recompensa para os seus discípulos, ele mostra que os nossos desejos tinham que ser maiores, eles tinham que ser mais ricos, eles tinham que ser muito mais grandiosos do que geralmente a gente tem, muito mais fortes do que a gente geralmente tem. E aí
a gente percebe 3 tipos de recompensas na nossa caminhada. A primeira recompensa, ela tem a ver com aquilo que alguns homens buscam, que não tem a ver com o meio que eles estão buscando, não tem a ver com a natureza da coisa que eles estão envolvidos para conquistarem a sua recompensa, que é o que a gente fala, por exemplo, para o mercenário, o sujeito que casa com uma moça que é rica por causa do dinheiro dela, não porque ele a ama, não porque ele a deseja, não, ele está olhando para os bens, ele está olhando para a riqueza que ele pode obter. A riqueza não tem relação com amor, não combina. Ele está mirando em algo, mas aquilo não tem a ver com a relação, com o meio que ele está buscando. Por isso que a gente chama de mercenário, né? Está fazendo por um desejo que não tem a ver com a relação, com o relacionamento, com o namoro, com o noivado, com o casamento. Por isso que a gente chama isso de alguém mercenário. Alguém que não tem a sua vocação, por exemplo, na igreja, não por causa do amor a Deus e do chamado que Deus tem para a sua vida, mas porque ele recebe algo, dinheiro, a gente fala, ele é um mercenário. Mercenário da fé, está cheio de mercenário da fé por aí também. Então, assim, a recompensa que se busca não tem a ver com o meio pelo qual você está buscando essa recompensa. Um outro tipo de recompensa, aí sim, ele tem a ver com a consumação daquilo que você está envolvido. Então, se o mercenário busca o relacionamento com a sua esposa por causa do dinheiro, se ele amasse ela e dissesse, eu quero me casar com você, olha, você não poderia chamar esse cara de mercenário nunca. Porque o casamento é justamente a consumação do amor dele pela sua esposa, pela sua namorada, pela sua noiva. Então, um casal apaixonado que diz, nós queremos nos casar, nós vamos nos casar, eu quero me casar com você, você não pode chamar esse cara de mercenário. Ele está querendo ir para a consumação do seu amor, do seu romance, da sua paixão. Então tem a ver com a recompensa que está ligado. É normal a consumação do namoro resultar no casamento. É normal a consumação do amor romântico findar-se no casamento. O casamento é a consumação do amor romântico. É por isso que o mesmo Lewis, em outro livro, ele vai dizer que o casamento cristão não pede das pessoas algo diferente do amor. Porque é normal casais apaixonados fazerem promessas um para o outro de fidelidade, não é? Olha as canções românticas. Eu quero estar ao seu lado para todo sempre. Eu quero envelhecer do seu lado. Cumpra as promessas que você fez quando estava apaixonado. Então o casamento é o romance na sua consumação. É assim a recompensa. Ela tem a ver com a coisa em si. E existe uma outra recompensa que tem a ver com algo gradativo. É mais ou menos como o cara que está estudando poesia. Ele estuda poesias na sua própria língua, então ele pode ler vários autores na nossa língua, poetas. Aí ele vai estudar um Shakespeare numa língua diferente, a língua inglesa. E aí ele vai estudar poetas gregos, e para isso ele tem que estudar toda a gramática grega. Ele tem que entender como que funciona o negócio, e dá trabalho isso. Talvez ele não tenha prazer no começo, porque ele tem que entender um monte de termo técnico da gramática daquela língua. Até que chega o ponto que aquilo começa a ter prazer. Pode ser que ele já fique encantado com os poetas brasileiros, na sua própria língua fica fácil dele entender. E ele já tenha prazer pela poesia. Só que para ele ter prazer por poesias mais complexas, mais belas, mais ricas, vai ser um caminho que no processo vai ter esforço. E aparentemente não parece que é prazeroso, mas vai chegar um momento que vai se tornar prazeroso. Isso tem um pouco a ver com o cristianismo. Porque na nossa experiência aqui nesse mundo, a gente vai ser despertado por várias coisas. Pela música, pela amizade, pela família. Isso vai abrir os nossos olhos e o nosso coração para uma realidade que está além disso aqui. A nossa caminhada vai fazer a gente, dia após dia, se aperfeiçoar, colocar o nosso coração no lugar certo, fazer a gente se esforçar, crescer. Tem um pouco a ver com essa ideia de poesia, com a diferença é que o cara que está estudando poesia,
ele está voltado para o seu objeto mesmo, né, que é a poesia. Para o cristão, a gente deve tomar o cuidado para não fazer dessas experiências da vida ordinária, que às vezes desperta a gente para que a ideia de que existe alguma coisa mais sublime no mundo, que existe alguma coisa para além dessa esfera terrena, a gente não fazer dessas coisas da nossa experiência o nosso Deus. E tem a ver com essa desejos eternos, transtemporais, estão além do tempo, e desejos relacionados por essas coisas que são passageiras. Como eu falei, a música desperta muita gente para algo além desse mundo. Você quer uma ferramenta mais poderosa do que a música? Tanto que o pessoal estuda musicoterapia. Eu mandei um vídeo para o Lucas tempo atrás, de um pregador que ele mostra esse poder da música. A gente até citou aqui no nosso podcast na quinta-feira, falando que o sujeito lá na mensagem, ele cita o texto que Eliseu, quando é chamado pelo rei no deserto, na hora que ele vai profetizar sobre a guerra, ele diz, traga um arpista para eu profetizar. Aí o cara fala, parece que Eliseu no meio do deserto, o inimigo chegando, quer que crie um climinha para profetizar. Mas aí ele fala assim, olha, eu vou mostrar a diferença. Ele começa a falar umas palavras meio aleatórias, por exemplo, você pode, Deus está com você, siga adiante. Aí está meio vazio. Aí ele pede para um tecladista ir lá, colocar o órgão, né, aquele som. Aí fala, você pode, Deus está com você. Aí arrepia tudo, né? Só no exemplo já fica arrepiado com o som da música. Tem gente que usa isso até para uma coisa errada, né, para tentar persuadir as pessoas emocionalmente. Por quê que eu estou usando isso? Porque a música mexe com as pessoas. A música tem um poder de mexer com as pessoas. Mas a gente não pode canalizar esse desejo que a gente é, como eu já citei várias vezes, a expressão nefesh, você é sede e fome de Deus, nessas coisas. Essas coisas apenas apontam para uma outra realidade, elas não podem ganhar o nosso coração. Assim como a família, e a gente citou isso quarta-feira no estudo, é a relação que mais sinaliza o Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Não existe relação mais poderosa que o casamento. E aí quando gera os filhos, a família. A relação de amizade é poderosa, de pais e filhos, mas marido e mulher é algo extraordinário. E a família mostra um pouco do que Deus
texto de Mateus 7 fala assim: não dê o que é sagrado aos cães, nem atire suas pérolas aos porcos. Como é que você não dá o que é sagrado ao pão, aos cães, nem atire pérola aos porcos, sem você emitir um julgamento? O que Jesus está falando em Mateus 7 é outra coisa. É não ser um julgamento precipitado, hipócrita, sem misericórdia, sem considerar o bem do outro. Mas ele não está falando que você não pode julgar em nenhuma situação. Tanto que ele continua o capítulo 7 falando dos cães e porcos, gente que tem uma atitude semelhante a cão e porco, e a relação é de prazer na imundície, de gente que não valoriza o evangelho, não percebe como ele é sagrado. E ele fala: cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos em pele de ovelha, mas são lobos por dentro. Como é que você faz isso sem emitir um julgamento? Então Jesus não está descartando todo tipo de julgamento. Tanto que Paulo fala em Coríntios 6:2, a igreja julgará os anjos. E naquele contexto ele fala: expulsem esse perverso do meio da igreja, que era um cara que teve relação com a madrasta. Então, nós teremos uma posição de governo, a Bíblia fala. Estaremos com Cristo, seremos como Ele é, teremos glória, seremos saciados, teremos uma posição de governo. Alguns dizem assim: a primeira recompensa já não estava bom demais? Afinal não, estaremos com Cristo, você precisa mais do que na vida? Estaremos com Cristo, para que ter outra recompensa além dessa? A gente poderia falar como um pensador cristão disse antigamente: será que a pessoa que tem Cristo e todas as outras coisas, não tem a mesma coisa do que a pessoa que só tem Cristo? Não dá na mesma? O fato, meus irmãos, é que a Bíblia fala isso, porque ninguém teve essa experiência no seu estado consumado. Ninguém teve ainda isso. Então toda vez que a gente pensa em estar com Cristo, a gente traz, se querendo ou não, imagens que a Bíblia nem fala. E quando a Bíblia apresenta, e ela é o livro oficial, apresenta outras ideias, é só para nos dar um pouco de símbolos, para enriquecer a nossa visão do que significa estar com Cristo, sermos recompensados. Até quem diz assim: tá bom, tá com Cristo. Quando você começa a pensar no que significa estar com Cristo, você vai pensar geralmente você numa mesa com Cristo, ou seja, já trouxe um elemento, uma imagem. Pensa aí, o que significa estar com Cristo? Aí você traz você sentado numa mesa com Ele, proseando, conversando. Ou você pensa num trono e você adorando, já trouxe uma imagem. Então a gente sempre traz imagem. O que é estar com Deus? Você pensa numa família, numa harmonia, já trouxe uma imagem. Então todo mundo que fala assim: tá bom demais estar com Cristo, já traz imagem para o seu pensamento. Porque a gente não sabe ainda totalmente o que significa estar com Cristo na sua glória. E a gente pensa em imagens, e a Bíblia apresenta outras imagens para enriquecer a nossa visão do que significa estar com Cristo. Amém? Deu para entender? Ela traz várias imagens porque uma suplementa a outra, enriquece a outra, equilibra a outra. É para enriquecer a nossa visão do que significa estar com Cristo. Então são símbolos, imagens, para que a gente entenda melhor. Como eu falei, se você pensa em mesa, você pensa em bens, normal. Então a Bíblia traz esses exemplos, essas recompensas. Ela não se limita a só dizer: você estará com Cristo, porque ela quer enriquecer a nossa visão. Não, você está com Cristo, você vai ser como Ele é, você vai ter glória, você vai ser saciado. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, os que choram, bem-aventurados são esses, porque receberão o reino por herança, serão saciados, verão a Cristo, verão a Deus. São promessas que a Bíblia faz. E a gente entra então no conceito de glória. Qual é o conceito de glória nas Escrituras? O Novo Testamento, no primeiros séculos, e os primeiros cristãos, eles vão dar a ideia de glória com palmas, vestes brancas, coroas, tronos, esplendor como do sol, da lua. É isso que a Bíblia apresenta como glória. Os conceitos que a Bíblia, o Novo Testamento e os primeiros cristãos fazem de glória é isso: palmas, coroas, vestes brancas, esplendor do sol, da lua. Ela apresenta esses conceitos. Os modernos, nós modernos, temos um conceito meio esquisito de glória, né?
O livro vai dizer que um é abominável, o outro é estranho, esquisito. A gente pensa em glória, você já pensa lá no sujeito que tem fama, já pensa no Neymar, lá no Neymar, tem um monte de seguidor na rede social, o cara onde vai. Você pensa nos caras famosos, o cara tem fama. Ou um negócio esquisito, é luminoso, é iluminado. Quem que vai pensar que é uma lâmpada elétrica? É meio esquisito esses conceitos. Mas quando vamos para homens como Tomás de Aquino, poeta inglês John Milton, eles têm a ideia de glória, eles apresentam uma ideia de glória como boa fama mesmo, você ter boa fama, você carregar esse apreço, você carregar a apreciação, mas não das pessoas. Você ter boa fama, não eu ter boa fama em relação ao que o Jonatas pensa. É você ter boa fama para com Deus. É você ter boa reputação diante de Deus. É você ser aprovado por Deus. Essa é a ideia que Tomás de Aquino, que John Milton e vários outros apresentam de glória. Você ser aprovado por Deus, ter boa fama diante de Deus. Lembra de Jó? Vistes o meu servo Jó? Tem um texto em Ezequiel que o pessoal está clamando e Deus fala assim, olha, nem que Jó, Noé e Daniel clamassem, eu ouviria nessa hora. Mas que coisa curiosa Deus destacar Jó, Noé e Daniel. Eram homens diferentes. Então o que apresenta de glória é você ter boa fama, não diante das criaturas, mas diante do seu Criador. Boa reputação diante do seu Deus, diante do seu Criador, ser aprovado, apreciado por Ele. E se você notar, essa experiência está presente também. Você vê a criança que quer ser aprovada pelo pai, quer ouvir um elogio do pai, e aí ela, coisa melhor para ela é ser elogiada pelo pai. O pai falou, um bom trabalho, filho, que bacana, que coisa 10. Você pega o cavalo que, quando ele é recompensado pelo cavaleiro, o aluno pelo mestre, o mestre fala, bom trabalho, você está no caminho. E por mais que essa experiência possa se corromper em orgulho, aquele primeiro momento de pureza, é essa satisfação, é mais ou menos essa satisfação que a gente tem que ter diante do fato de ser aprovado por Deus. Isso não é carnal, esse primeiro momento é puro da criança. O pai dizendo, que legal filho, que bacana. Isso pode se tornar um orgulho, mas naquele primeiro momento, esse apreço, esse prazer que a gente tem, que a gente carrega como ser humano. Afinal de contas, não é esse o anseio de todo ser humano, se você parar para pensar? Todo mundo carrega um anseio de ser reconhecido, aprovado, de ter o seu trabalho aprovado, de ouvir servo bom e fiel, de alguma coisa que fica. Isso está impregnado em nós. Quando eu falo do nefesh, dessa sede que nós somos, dessa fome que nós somos uma fome existencial, tem a ver com isso. A sede por ser reconhecido, aprovado, de alguma coisa que fique, que não vire vapor. Essa experiência terrível de parecer que está enxugando gelo. Nós não queremos isso, nós queremos construir uma coisa que fique. Nós queremos ser apreciados sim, o ser humano carrega isso no coração dele. Será que não foi por isso que Jacó enganou o pai? Enganou o irmão? Só que ele quis suprir isso no elogio do pai. Alguns dizem que ele simplesmente queria ouvir do pai uma bênção. Ele tinha sede de ouvir do pai uma bênção, mas ele lá na frente vai perceber que não era isso que estava movendo ele. Ele só pegou essa sede que estava projetado, que era para ser projetada em Deus, e ele canalizou na aprovação do pai. E aí ele não procurou essa sede no amor romântico com Raquel, trabalhou 14 anos por ela. E aí quando ele se depara de fato com Deus, que Deus toca nele, deixa ele manco, o que ele diz? Eu não vou te abandonar, você não vai sair daqui sem antes me abandonar, eu não vou permitir, porque era isso que eu estava procurando a minha vida inteira.
A minha esposa não trouxe isso, meu pai não trouxe isso. Isso só pode ser suprido por ti. Eu não vou permitir que você saia sem antes me abençoar. Não era isso que Lia procurava na sua vida? Esse sentimento de ser reconhecida, aprovada, aceita. Por isso que ela tenta ser aceita, só que no marido. Aí ela tem filhos, como a gente meditou aqui na quarta-feira. Rúben. Senhor viu a minha infelicidade, por isso me deu Rúben. Agora o meu marido vai olhar para mim. Porque ela não tinha o amor de Jacó, Raquel tinha. E aí quando Deus dá Rúben, ela fala, o Senhor viu a minha infelicidade. Depois ela tem um outro filho, Simeão. O Senhor ouviu que eu sou desprezada. Depois ela tem o terceiro, Levi. Significa associado, unido, aquele que une. Ela diz, finalmente, o Senhor vai apegar a minha alma, a alma do meu marido. Ela está tentando suprir a fome, a sede, o sentimento de aprovação, de aceitação no marido, ao invés de fazer isso em Deus. O ser humano busca isso, gente. Steve Jobs era ateu, acabou ficando doente com câncer. Quando ele está caminhando próximo da morte dele, ele fala numa conversa que ele estava inclinado 50% a acreditar que existia um Deus. Ele pensa, tem que existir alguma coisa. Não é possível que tudo que a gente construiu vai ficar no esquecimento, vai virar vapor. Tem que ter alguma coisa que fique, que permaneça. Por mais que ele fosse ateu, quando ele está próximo da morte, um cara que construiu tanta coisa, é um gênio da nossa geração. Vamos reconhecer, um gênio, um cara criativo, extraordinário. Por mais que não seja cristão, o filme dele, a história é bacana, um cara que é perseverante, saiu da própria empresa, voltou, o cara é muito criativo, gênio. Mas no final da morte ele reconhece, tem que ter alguma coisa, não é possível que minha vida vai virar vapor, tudo que eu fiz vai virar vapor. Sentimento de aprovação, a gente carrega isso. E no final, meus irmãos, vai ser isso que vai ficar. No final todo mundo vai ouvir, vinde benditos do meu Pai para o reino que Ele preparou. Ou, nunca os conheci, afastem-se de mim, malditos para o fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos. No final é isso que o ser humano vai ouvir. Ou uma palavra de aprovação, ou uma palavra, afaste-se de mim. Nunca os conheci. Esse desejo de ser visto, notado, aponta para a ideia da glória que a gente vai ter. 1 Coríntios 8:3, sabe o que Paulo fala? Ele diz que nós não conheceremos a Cristo, aquele que ama, não conhecerá a Cristo. Ele diz, aquele que ama será conhecido de Cristo. A gente vai voltar lá e eu vou conhecer a Cristo. Paulo fala, você vai ser conhecido por Cristo. Porque não importa o que você e eu pensamos de nós mesmos. O que realmente importa é o que Deus pensa de nós. O que importa de fato é o que Deus pensa a respeito da sua e da minha vida. Não é o que nós pensamos de nós mesmos. É o que o Criador pensa de nós. É o que Ele pensa, o que Ele preparou para nós. É isso que vai importar. O que a gente pensa de nós muitas vezes é mentira. Muitas vezes é ilusão, é criação da nossa cabeça. É busca por ser, de repente, aprovado por outros. O que importa é o que Deus pensa ao nosso respeito. E nós estaremos diante dEle, experimentando a satisfação de uma maneira nunca experimentada antes. Meus irmãos, nós temos uma dificuldade de administrar os prazeres terrenos. Por isso tem gente que é alcoólatra, por isso tem gente que... Porque o cara não sabe administrar uma coisa que dá prazer. A gente tem dificuldade de administrar prazeres terrenos, agora porque aquilo é gostoso, é bom. Agora imagina quando a gente estiver diante da fonte do prazer, diante do próprio Deus. Se essas experiências terrenas já causam tanta alegria no coração, você imagina quando a gente estiver diante dEle, do trono. Imagina a alegria que a gente vai experimentar, o prazer que a gente vai experimentar.
Tem coisa boa demais aqui, mas não se compara com o prazer, com a imensidão do prazer que a gente vai ter na glória, com a riqueza que a gente vai ter. Agora, antes da glória, a Bíblia fala que tem cruz. Antes da glória, a Bíblia fala, tem sofrimento. Romanos 8,17, Paulo diz, somos herdeiros em Deus, co-herdeiros em Cristo. Aí ele diz, desde que participemos dos seus sofrimentos, para que a gente possa participar da sua glória. Para participar da glória, a gente sinaliza aqui participando do sofrimento de Cristo Jesus. Paulo diz, eu preencho no meu corpo o que resta das aflições de Cristo Jesus em favor da igreja. Essa relação de sofrimento tem a ver com o que nós fazemos para o outro. É a busca pela glória do outro. É você estar envolvido na glória do outro. Quando fala de sofrimento, tem muito a ver com isso, a implicação é essa. A glória que nós vamos revestir diariamente, a que vamos revestir o outro, tem que pesar diariamente sobre os nossos ombros. É imaginar, meus irmãos, que nós não lidamos com gente comum. É como se a gente estivesse lidando com pequenos deuses. De modo que a pessoa mais assim, que é uma conversa desagradável, que não tem graça nenhuma, não te enriquece, você não gosta. Se você vê o estágio que ela vai estar lá, se você visse esse estágio que ela vai estar lá hoje, você seria tentado a se prostrar e adorar ela. É esse tipo de gente que nós nos relacionamos. Com pessoas que, por mais que você considere meio insignificante, se você visse hoje o que ela vai ser na eternidade, você seria tentado a se curvar e adorá-la. E ao mesmo tempo, dependendo do jeito que você se relaciona, você vê a pessoa como ela será numa situação de vergonha diante de Deus, porque rejeitou, você ficaria num estado de pânico, de ver aquele ser diabólico, aquela criatura diabólica diante de você, que ela vai se tornar lá, você vê hoje, você ficaria em pânico. E esse destino dela deveria pesar sobre os nossos ombros. O peso de ser uma criatura angelical ou diabólica deveria pesar diariamente sobre os nossos ombros. Nós estamos cooperando com o nosso próximo, com as nossas ações, com as nossas palavras, dia após dia, para que ele se pareça com essa criatura angelical, ou para que ele se pareça com uma criatura infernal? O que você e eu estamos fazendo dia após dia em relação ao próximo? Ele está parecendo mais em relação ao que você faz? Você está cooperando mais para que ele se pareça com essa criatura? Que se víssemos hoje no estado de glória, ficaríamos tentados a adorá-lo? Ou numa criatura que se você visse no estado de sofrimento, você ficaria em pânico, em horror, horrorizado? O que nós estamos fazendo em relação ao nosso próximo? Meus irmãos, nós precisamos entender que próximo aos elementos da ceia, o nosso semelhante é o elemento mais santo que tem. Assim como Deus está presente nos elementos da ceia, Ele está escondido no seu próximo. Se você quer um elemento mais santo, é quem está do seu lado. Olha para o teu lado aí, às vezes é a tua esposa. Você brigou com ela antes de vir, então olha bem para ela. Próximo aos elementos da Santa Ceia, que nós sabemos que Deus está presente. Alguns acreditam que Ele se transforma, a gente não crê assim. A gente crê nessa ideia de um simbolismo, mas também de uma presença espiritual nos elementos. Assim como Ele está escondido no pão e no vinho, Deus está no seu próximo. Ele é o elemento mais santo que você pode perceber. E essa pergunta tem que ficar sobre os nossos ombros. O que nós estamos fazendo? Está cooperando para que Ele se pareça com qual dessas criaturas? Você está infernizando mais a vida dele, ou você está sendo um instrumento que apacenta
que traz amor, que coloca os olhos dele cada dia mais em Deus. Você está sendo longânimo, você está sendo uma pessoa pura em relação a ele. E é isso exatamente que Paulo vai dizer na continuidade do texto que nós lemos em Colossenses. Porque depois dele falar de algo que tem a ver com autonegação, abnegação, ele começa, nós lemos, sobre abnegação, ele continua falando de autonegação. Mas aí depois, lá no verso 10, olha o que ele vai dizer. Agora estão revestidos de uma nova vida. Ou seja, você abre mão daquilo lá, daquela velha vida, esquece aquele negócio. Vocês morreram com Cristo, vocês vão ter glória como Ele. Aí no verso 10, agora estão revestidos de uma nova vida, que se vai renovando no conhecimento, segundo a imagem daquele que a criou. Nesta nova vida não conta ser judeu ou grego, tampouco aí se faz discriminação entre os que são circuncidados e os que são pagãos. Nem importa a posição econômica e social, mas sim que Cristo ocupe todo lugar na vida de todos. Aí ele vai dizer, assim como pessoas escolhidas por Deus, separadas para Deus que vos amou, revistam-se de profundo amor para com os outros, de compaixão, de um caráter bom, o que sabe dar provas de paciência e tolerância, com humildade de quem sabe no fundo o que vale. Sejam pacientes uns para com os outros. Devem suportar as faltas umas dos outros e perdoar a quem vos ofende, tal como também Cristo em tudo vos perdoou. E sobretudo deixem que toda a vossa vida seja dirigida pelo amor, que é a força capaz de nos unir no caminho da perfeição. Embora todo mundo busque essa aprovação, essa aceitação, tenha esse entendimento dessa promessa de glória, antes disso tudo, a nossa ocupação deve ser com essa busca pela glória do outro. Amém? Vamos ficar de pé. Eu gostaria de que a gente concluísse a nossa reflexão orando uns pelos outros, pedindo para que Deus abençoe a vida do seu irmão. Você não vai pedir para ele abençoar a tua vida, peça para ele abençoar a vida do teu irmão. Você seja um instrumento para que essa criatura celestial possa aparecer dia após dia na vida dele. Vamos concluir esse momento fazendo uma oração uns pelos outros. Se tiver alguém próximo, abraça o teu irmão. Não ore sozinho não, abrace uma pessoa, ore junto de alguém. Afinal de contas, nós somos membros uns dos outros. Somos chamados para fazer parte da família de Deus. Vamos orar.